Salve, galerinha! Beleza? Aqui é o Paulo e sejam bem-vindos ao meu canal. É, Hoje vai ser um vídeo meio diferente, né? Porque eu não soltei vídeo aí direito essa semana, né? Semana passada. Falei que ia soltar um vídeo ontem, mas não consegui. Tô muito enrolado com algumas coisas. Então hoje eu vou trazer um vídeo diferente, né? Vai ser um vídeo da escolinha Ameba, né? Então, trazendo um tema aí que é análise de candle. Esse é um videozinho focado em análise de candle. E no final eu faço uma análise do Bitcoin ali padrão, como um vídeo de quarta-feira, né? Então, vamos lá. Bom, o que é o candle, né? O candle é essas barrinhas, né? E depende muito do tempo gráfico que você tá olhando. Então aqui no caso eu estou olhando aqui um gráfico semanal. Então aqui no caso, cada vela ela vai ser uma semana, né? Então aqui no caso aí que a gente pode ver, essa é a vela da semana atual. Então tá, qual que é o objetivo dessa aula aqui, né? Tá abrindo os horizontes na questão de interpretação de candle. Tá? Eu estava pesquisando aqui para ver se eu achava alguns padrões interessantes, né? E aí eu vou tentar explicar mais ou menos o que é cada um. Cadê? Vamos com esses aqui, que eu acho que vocês vão entender, na verdade. Né? Então, caraca, mané. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então vamos lá. Bom, aqui tem alguns padrões, né? Interessantes. Então, esse aqui é o engolfo bearish. Então, basicamente, sempre que um candle verde fechar e um outro vermelho fechar abaixo dele, é um sinal bearish. Então, presta atenção no que eu estou falando. É um sinal. Não quer dizer que vai cair. Entendeu? É um sinal de que pode vir continuar descendo. Mas pode ser que não. E aí depois eu vou tentar mostrar para vocês. Né? Então, aqui são os gêmeos bearish. Então, quando eles formam esse pavio aqui, né? Que é basicamente o topo duplo, né? Que o pessoal fala. Então, você vê aqui ó, que esse pavio ele veio um pouco mais alto do que esse. Então, esse aqui formou um topo maior do que esse. E numa continuação de alta, a gente tem que formar topos maiores do que os anteriores. Né? Então, aqui você já pode observar que a força vendedora ela é muito grande. Né? Aqui foi, não vai. Aqui deu uma descidinha, foi, não vai e fechou aqui. Né? Esse aqui é o engolfo bullish, então é a mesma dinâmica desse aqui. Esse aqui são os gêmeos bullish, que é a mesma dinâmica do que esse aqui. Então vocês veem que os padrões bullish e bearish eles só se invertem, né? Então aqui é uma evening star, né? Depois de uma uptrend, que é uma alta, né? Então quando ele fecha assim, nem mais nem menos, é meio que um doji. Né? E o que é o doji? O doji é sinal de indecisão. Indecisão do mercado. Então, basicamente, não vai ser sempre, mas basicamente, o próximo candle que fechar aqui, ele meio que vai ditar a decisão do mercado, né? Então, e aí eu vou mostrar para vocês. Fica tranquilo, no final aí. Aqui é o martelo. Então, como eu já comentei em alguns vídeos,
pô, martelo aqui é sinal bullish demais. Então quer dizer que o preço vai e sobe, não quer descer e ele acaba formando um martelo. E aqui é a mesma coisa, quando está numa down, né, numa queda, e aí forma um martelo lá embaixo, já é um sinal bullish. Tá? Aqui é o martelo invertido, então a mesma dinâmica que aqui. Aqui é Morningstar, que é a mesma coisa também do que esse, então tá caindo doji verde, tendência é subir. Tendência, não é que vai subir sempre. Né? Aqui é a mesma coisa do que o martelo, né? Aqui é praticamente o martelo invertido, né? Que é o que a gente chama. Que é basicamente a mesma coisa do que isso aqui. Só que aqui é depois de uma alta, né? Então, se você acha uma alta e tem um martelo invertido lá em cima, sinal bearish, né? E aqui a mesma coisa. Se está caindo e forma um martelo invertido, é sinal de que pode tender a continuar caindo, entendeu? Porque aqui a gente está no fundo, vê um pavio que não conseguiu romper e volta, então ele fica indo, voltando, e acaba que a força compradora não vence, né? Então a tendência é continuar indo para baixo. Aqui é 2 dojis, então é basicamente uma decisão. O mercado está extremamente indeciso, então ele não sabe se sobe ou desce, sobe ou desce. Aqui é os três. Aqui está the Three Black Crows, mas é os três soldados de baixa, né? Então chegou num topo, formou um candle, veio outro vermelho, confirmou o candle anterior. A tendência é que esse aqui ele vá para baixo também. Tendência, né, que sempre vai para baixo. Né? E aí quando forma um terceiro, basicamente é porque o mercado está decidido a jogar o valor lá para baixo. Né? Mas pode ser que aqui embaixo forme um doji e volte a subir. Né? Então aqui é a mesma coisa. Depois de uma alta, é como se fosse esse aqui, né? Só que em tempos menores. Olha que doideira. Então você vê que é a mesma estrutura, um candle vermelho e um candle verde, né? E um candle vermelho engolfando ele. O que é engolfar? É literalmente cobrir o candle, né? Então a gente vê aqui que esse candle aqui, esses dois candles, ele está cobrindo o candle verde. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa do que isso. E aqui é tendência Three Whites, enfim, é os três soldados de alta, né? Como eu chamo. Então, confirmou aqui, subiu e confirmou no terceiro, geralmente pode continuar subindo. Ou pode formar um doji e continuar subindo, né? Então, nunca se sabe. Bom, isso aqui é meio que o básico, tá? Não tô trazendo nada muito avançado, tanto é que se vocês procurarem aqui no Google, vocês vão ver vários padrões de candle, vários, ó, inclusive esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Esse aqui tem vários tipos de padrões, né? Então, tá, eu vou ensinar a interpretar os candles, né? Que aí assim vocês também não precisam ficar procurando padrão, né? Então, vamos lá aqui. Bitcoin numa tendência de alta aqui, né? A gente pode marcar, que nem na última aula de linhas, né? A gente tem várias linhas no caminho, né? Então a gente pode fazer algo assim também, assim. Acho que aqui fica mais interessante. A gente pode fazer assim também. E a gente pode só ir no Ctrl C, Ctrl V. Opa! Que eu acho que vocês vão entender melhor quando vocês começam a entender um pouco mais de linha, né? Então vamos lá, tracei umas linhas aqui. Então, baseado na última aula, né? Tudo que encosta aqui é venda,
e tudo que encosta aqui é compra, né? Então, bateu aqui é venda, bateu aqui é compra. Beleza, sabemos disso. Então aqui a gente pode ver que, ó, martelo no fundo, né? Então encontrou um ponto forte, né? Inclusive aqui também encontrou um ponto forte, então a gente pode até traçar assim também, né? A gente pode. Ó, e vocês veem que faz sentido lá na frente, então tudo que bate aqui volta, bate aqui volta, bate aqui, tenta romper, volta, aí ele vai, tou, um verdão assim, torado. Doji desceu. Só que olha que interessante. Ao mesmo tempo que desceu e fez um candle vermelho, olha o candle vermelho. Ele não eu acredito que eu não posso considerar isso aqui como um martelo, mas é bem parecido com um martelo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê esses pavios aqui embaixo, a gente está vendo uma resistência compradora aqui, né? E aqui em cima, quando a gente vê pavio em cima, é resistência vendedora. Tá. Então, assim, os candles, né? Pô, até me perdi aqui, mas vamos lá. Aqui vocês podem ver que fez um verde engolfando, o último. Só que se eu olhar num tempo maior, tá? Eu vou estar percebendo isso aqui, ó, que daqui ele fez só isso aqui, né? Um vermelhão aqui. E aí um outro tempo maior, a gente pode ver que fez um verdão assim, né? Então você vê que esse verde, ele engolfou esse vermelho aqui, né? Interessante. Então isso aqui é um sinal de alta que engolfou. E o porquê que é o engolfo, né? É basicamente aqui fez um fundo, aqui fez um fundo, aqui fez um topo, né? O topo antes de uma queda e aqui recuperou o topo. E aí lembra aquele negócio que eu falei no começo que para continuar uma alta você precisa se fazer topos maiores que os outros, topo acima do topo acima do topo e fundos menores, né? Então aqui a gente pode ver que isso aqui foi um movimento de alta, porque eu meio que simplifico a direção, né? E aqui desceu. Então você viu que formou um fundo maior do que esse, né? No caso, não desceu o fundo. E aqui fez topo, topo, topo duplo. Vamos lá. Cadê? Espera aí. Será que eu fechei? Fechei não. Topo duplo. Então você vê que vários candles você pode representar de uma forma só, né? Então aqui claramente eu estou vendo que o preço, né, ele fez algo parecido com isso, né? Então aqui você vê que esse padrão aqui, né? Então ele vai, subiu, né? Aí ele tende a descer, só que ele volta. Então, peraí. Então ele meio que vai fechar assim, né? Se a gente olhar num tempo gráfico maior. Olha que doideira. Então aqui meio que forma um martelo, né? No meu ponto de vista. Então é mais essa questão de interpretação de candle mesmo. A gente entender o que está acontecendo com os candles. Então aqui, ó, por exemplo, o martelão aqui, ele veio aqui e subiu muito rápido. Então por quê? Porque o mercado não quer que ele caia abaixo de 19 mil. Né? Então por isso que ele formou um martelo. Vamos ver se a gente consegue observar algumas coisas em tempo mensal, né? Cada mês. Então, olha que engraçado, galera. Então, ele meio que não formou um martelo, né?
Mas foi praticamente um martelo aqui, é porque teve um pavio aqui em cima, mas é porque o mensal ele fechou aqui, né? Então, eu posso até considerar isso aqui como um doji. Desceu, não, subiu, não, manteve aqui, doji. Aqui desceu, só que, olha que doideira, veio aqui e veio uma força compradora enorme e se manteve aqui nessa zona, né? Então ele meio que ficou encaixotado, né? E aqui, como e aquele negócio, né? Veio um doji, candle vermelho, opa, a galera acha que vai cair, né? Então foi o que aconteceu, a galera começou a vender aqui, só que começou a subir de novo. E aí fechou um candle verde, engolfando o vermelho, né? Então, isso aqui em um caminho de alta, isso aqui para mim é sinal de alta, né? Bom, temos outros pontos interessantes para você observar aqui, né? Olha esse fundo aqui e olha esse fundo aqui, né? É porque ele desenha meio quadrado aqui porque eu estou vendo um tempo maior. Mas aqui a gente pode perceber que ele basicamente fez isso aqui, né? Cadê? Olha, ele fez isso aqui. Bullish Tweezers, os irmãos Bullish. Então fundo, fundo, explodiu. Então vocês estão vendo que por mais que ele dê alguns sinais de que vai vir uma queda, não significa que o ativo vai derreter. Não significa que, putz, agora acabou o movimento de alta, né? Não. Então, olha que interessante também o gráfico mensal, né? Veio três irmãos de alta, né? E aí veio um mais ou menos que não conseguiu tanto, não teve tanta força. E aí veio um dojizão do lado. E aí, só que como a gente está numa tendência de alta e rolou um doji no meio, né? Cara, o Bitcoin aqui ele poderia estar fazendo dois tipos de movimento, né? Assim, encontrar o topo e depois talvez voltar a subir, né? Ou simplesmente subir, como ele fez, né? Como a gente está numa tendência de alta, as probabilidades disso acontecer são maiores, né? Então a gente tem que apostar na tendência. Não é apostar de tipo, roleta, essas coisas. É apostar de analisar a favor da tendência, né? Então, por exemplo, fez um doji aqui, eu não vou analisar, é, eu não vou fazer análise contra a tendência que ele está seguindo aqui, né? Então, fez um vermelho, um verde, quer dizer, né? Bem grande, muito forte, muito forte. Isso aqui significa uma tendência de alta muito forte, né? Depois fez um verde que ficou meio que encaixotado e aí tem um candle vermelho que ele basicamente ele tá assim também, né? Você vê que tem pavio aqui em cima, pavio aqui embaixo. Então olha que engraçado. Se a gente pensar isso aqui num tempo gráfico maior, né? E suponhamos que o candle, esse vermelho, ele encerre aqui, ó, nessa linha, né? Nessa linha branca. E se a gente pegar, é porque aqui eu não estou usando o TradingView completo aqui, preciso renovar. Mas se eu conseguir personalizar aqui um tempo gráfico de 2 meses, né? Então esse aqui vai ser um candle só, esses dois, e eles basicamente eles vão estar assim. Se esse vermelho fechar aqui no meio, né? Então você vê que formou dois soldadão de alta aqui e um doji no meio, que é a indecisão, né? Só que é isso, às vezes a indecisão ela pode ser isso aqui, né? Deixa eu botar outro gráfico aqui para vocês observarem. Olha que doideira. E a gente olhando o gráfico de 4 horas agora, né? Então a gente vê que fez assim, fez assim, fez assim, fez assim, fez assim, fez assim. Se ele encerrar aqui no mês, é basicamente isso aqui, né? É tipo um doji que ele vai encerrar.
Olha que doideira. Então isso aqui é uma indecisão do mercado. E aí a gente precisa avaliar, né? Se essa indecisão é boa ou ruim. Aqui, no caso, eu tô achando ótimo. Por quê? A gente está numa alta forte, né? A gente não está em tendência de baixa. O doji, às vezes, ele pode ser um tipo de consolidação de suporte e resistência. Então, por exemplo, o Bitcoin aqui, ele está numa zona de topo. Uma zona nunca descoberta. Ele nunca ficou tanto tempo aqui. Então, por que ele fica fazendo isso? Porque, como vocês viram nas aulas anteriores, quanto mais vezes o ponto encosta na linha, a linha é mais forte. Então você vê aqui, ó, que ele basicamente encostou uma, duas, três. Posso estar considerando isso aqui como 4, mas não. Mas se vocês quiserem considerar, pode ser. Isso é questão de interpretação pura, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 vezes ele triscou aqui. Então, ele construiu um suporte muito forte, né? E aí, quando a gente começa a ver essas coisas aqui, que ele rompeu um suporte forte, né? Putz, e agora? Mas aqui a gente pode ver que ele também rompeu aqui, ele também rompeu aqui, então assim, também não é nada fim do mundo dele ter rompido, né? Mas aqui vocês podem ver que ele está formando padrões de candle de baixa mesmo, né? Então ele fez 3 soldados de baixa. Aqui fez meio que um doji, né? Um mini doji. Veio aqui, não veio, veio também indeciso aqui. E como a gente está em curto prazo aqui, olhando um gráfico de 4 horas, uma tendência de baixa, né? As probabilidades do próximo candle vir são tipo de um candle vermelho, né? Então eu imagino que o Bitcoin possa fazer isso aqui, né? E para ele meio que retomar um, um movimento de alta a curto prazo, ele precisa romper o último topo. Então você vê aqui, ó, olha que engraçado. Ele vem aqui, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele tenta, mas ele não consegue. Então o que que acontece? Quando ele não rompe, ele sempre bate no chão aqui do último topo. Então vocês podem ver aqui, ó, chão. Aqui eu posso considerar como um chão e aqui é um outro chão. Então, assim, para um Bitcoin voltar a ter uma tendência de alta a curto prazo, ele tem que começar a se manter aqui acima dos 62, dos 63, que começa a ficar interessante. Beleza. Putz, Bitcoin tá caindo. Já era. Não, já era não, rapaziada, porque a gente está vendo gráficos de tempos menores, né? Então, se a gente analisar um gráfico de tempo maior, acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver de 6 também não. Puta merda. Vamos diário. Diário, gente. Olha que legal. Formando um fundinho aqui e um outro fundinho aqui, rapaziada. Tá ligado? Então, basicamente, o gráfico. Vou tentar representar por candle para vocês entenderem, né? Então, o candle veio aqui, desce, então ele forma um pavio e ele sobe e fecha lá em cima. Fechou lá em cima. Aí veio o outro descendo. Então ele meio que desce aqui, engolfando o último, né? Você imagina que isso aqui é um candle e isso aqui é outro. Na verdade, engolfando não, né? Porque o movimento de alta veio aqui. Então, peço desculpas aí, interpretei errado aqui. Deixa eu fazer aqui um negocinho que fica mais. Então, digamos que isso aqui é um candle, né? Então, ele vai terminar aqui, ó. Esse vermelho. Ele terminou aqui.
E isso aqui praticamente é um doji. Olha que doideira. Isso aqui é um doji de curto prazo. E aqui, de novo, né? Então ele fez um verde que não engolfou o vermelho. E aí depois ele fez um vermelho que não engolfou o verde. E aí fez um mini vermelho, ou verde, que tentou romper, né? Ele tentou chegar ali nas alturas. E aí depois ele faz um doji vermelho meio que engolfando esse aqui. Percebe que aqui ele tanto dá sinais bearish como sinais bullish, né? Então é por isso que eu disse no começo do vídeo que a gente não pode levar em consideração sempre os padrões de candle que eles estão se formando, né? Porque dependendo do tempo gráfico que você está olhando, você pode estar tomando uma decisão meio precipitada, né? Tá. Ensinei aqui a questão dos padrões de candle, de como você interpretar, né? Eu gosto de olhar em gráfico de linha. Então olha que engraçado, o doji, né? Que o doji ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, e ele encerra no meio. Aqui ele não encerrou no meio, eu tipo vejo aqui o Bitcoin vindo aqui, né? Talvez está fechando o mês aqui em cima, nos 66 mil, que vai ser interessante ele formar um outro doji depois um, uma série de alta aí, né? Talvez venha uma lateralização, talvez venha uma queda, talvez ele nem feche como um doji, feche como um martelo. Nossa, aí ia ser lindo, né? Porque ele começou aqui, então o candle ele começa aqui, aí ele vai lá embaixo, volta, e se ele encerrar aqui, olha o padrão bullish que ele faz, né? Então a gente meio que tem que esperar as coisas acontecerem, né? Então, se eu estou analisando o gráfico diário, as minhas análises elas têm que ser em candles diários. Outra coisa interessante também, se eu estou fazendo análise diária, né? Tá vendo aqui? Só um exemplo, né? Tirei da minha bunda aqui que o Bitcoin vai cair. Eu preciso de pelo menos uns 20 candles para confirmar aí minha análise. Então, se eu faço uma entrada aqui baseada em gráfico diário, eu só estou olhando aqui daqui a sei lá, 3 semanas, um mês, né? Para ver se chegou no ponto. Porque se eu ficar olhando aqui, por exemplo, em gráfico de 30 minutos, aí o menino pira, entendeu? Porque isso aqui é ruído, né? Então, quanto maior o tempo gráfico que a gente estiver vendo, mais forte e consolidado que ele vai ser, né? Outro padrão de candle interessante também. Bom, aqui a gente está analisando o gráfico diário. Como é que os candles se comportam nas linhas, né? Então, geralmente, tá? Existe uma linha e o candle. Então vamos supor que aqui a gente está no movimento de alta. Pou. Rompeu. Então houve um rompimento, né? Só que esse rompimento foi verídico ou não? A gente precisa ver. Então, geralmente quando se rompe e o próximo candle vai começar, ele geralmente, ele pode tanto começar a ir lá para cima, doidado, mas geralmente ele começa no sentido oposto do candle que ele fechou para confirmar, né? Então aqui ele meio que vai aqui, testa, se ele testar e segurar, ele vai subir. Isso sem dúvidas. Não sei se vai subir por muito tempo, mas a tendência é que ele vai subir, entendeu? E olha que engraçado, o rompimento com martelo, sinal bullish. Então, provavelmente o ativo deva subir, né? E a mesma coisa para o inverso. Tendência de baixa, rompeu a linha, aí a galera vai, caiu muito, tá bom para comprar. Tá bom para comprar nada, rapaz. O negócio vai testar aqui, a gente vai ver se ele vai romper de volta ou se ele vai voltar, né? E aí a questão é o seguinte, às vezes ele volta, né? Então acaba formando aqui um pavio, um fechamento aqui. Você vê que aqui
candle vermelho com martelo invertido, sinal de baixa, né? Então é interessante a gente estar entendendo aí como é que funcionam os candles. Eu não uso muito padrão, não. Eu uso mais interpretação de candle, que é isso aqui que eu estou falando, né? Esses padrões aqui que eu mostrei para vocês, né? É isso aqui basicamente eu já vejo naturalmente, né? Então, caraca, cadê? Que eu vou desenhar para vocês, até para vocês entenderem um pouco melhor. Vou pegar um gráfico aqui que não muito desenho. Então vamos aqui. Gente, cheio de coisa aqui aberto. Vou botar aqui, beleza. Então aqui, gráfico. Por exemplo, esse bearish engulfing. O gráfico ele basicamente fez assim, topo, né? Fez um fundo, que você vê que ele dá uma descidinha e dá uma subidinha, então vai, sobe, e aí ele vai subir um pouquinho de novo. Então aqui fez um topo maior do que o anterior e um fundo menor do que o anterior. Então quando ele rompe o fundo, que é um suporte, ele tende a cair, né? Bearish tweezers, né? Que é aquele negócio, ele vem aqui, aí não está tendo força para romper, cair. Mas esse que é um negócio interessante, é interessante você entender como é que funciona o ativo também, porque às vezes o ativo ele existe topos duplos no meio do caminho, né? Claro que ele vai ter algumas quedas por causa disso, mas não significa que isso vá fazer ele cair, entendeu? Então, por exemplo, esses três soldados de baixa, né? Vocês olhando no candle aqui, vocês vão ver três candles, mas eu olho assim, né? Aqui também, esse tree inside veio aqui, não rompeu, desceu. Ficou meio bagunçado aqui os desenhos, né? Mas é algo interessante de vocês observarem. Aqui também, mesma coisa. Tree upside, inside up, né? Vê o candle vermelho, depois vê um verdinho, depois vê um verdão, engolfando aqui, né? E se você olhar num tempo gráfico maior, vai ser basicamente algo assim, né? Que vai ser esse aqui, ó. Cadê? Ah, ué, vai ser esse aqui, ó. Bullish Engulfing. Então vai depender muito da sua interpretação, vai depender muito do tempo de análise gráfica que você faz, né? Se você está fazendo trade, cara, não analisa gráfico diário, né? Se você está fazendo um investimento, cara, você não vai ficar analisando gráfico de 30 minutos, né? Pô. Então é basicamente isso, como os candles se funcionam com as linhas, né? E aqui eu vou falar rápido aqui do Bitcoin para encerrar aqui o vídeo. Gente, para mim foi o que eu falei, né? Pô, fundo duplo aqui tem um topo duplo, tem um topo triplo aqui, né? Mas aqui tem um fundo triplo também, então a gente não pode, ixi, deu topo triplo vai cair, porque aqui deu fundo triplo, provavelmente pode subir também. Mas olha que engraçado, quando ele dá essas agulhadas, né, que são esses pavios muito grandes, ele tende a construir já de cara um suporte muito importante, né? Então, assim, como eu falei nos outros vídeos, para mim não é fim do mundo o Bitcoin vir aqui. Eu realmente achei que ele não ia perder essa 65k. Perdeu, mas assim, vocês estão vendo aqui que eu já havia traçado suportes e resistências fortes, né? Então aqui a gente pode ver que ele veio, triscou aqui, não perdeu esse fundo, né? Esse é outro negócio interessante de a gente observar. Se ele acabar perdendo esses 59.146, provavelmente ele vai terminar aqui, né? Olha que interessante. Vai dar um exemplo, né? Fechou aqui, ele vai dar aquela subidinha e vai cair mais. Então, assim,
ok, pode acontecer isso. Mas, caras, como eu falei nos últimos vídeos, zona de topo, zona de descobrimento de valor, consolidando aí um suporte, uma resistência extremamente fortes. Eu não vejo o Bitcoin vindo aqui nos 52 mil. E é isso aí eu tipo, falo na boa mesmo. Pode vir aqui nos 59, beleza. Mas vocês estão vendo aqui que por mais que ele esteja criando candles vermelhos, né, que indicam padrões de queda, você ainda vê que tem uma resistência muito forte compradora aqui, né? Então o pessoal, ao mesmo tempo que o preço está caindo, o pessoal também não quer que ele caia mais que isso, né? Você viu que o pessoal tentou derrubar aqui e já voltou no mesmo dia. Então o Bitcoin, ele veio aqui, ele caiu 12% no dia e subiu 6 já, tipo, em algumas horas, né? Então, para mim vai ser muito ótimo assim se esse candle diário continuar fechando aqui acima dessa linha branca, pô, aí vai ser lindo demais, né? Porque acabou que não confirmou um rompimento. E eu acho que se ele fechar aqui acima desses 61.800, como vocês podem ver, já fez um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, tipo, já testou 4 vezes aqui. Se ele fechar aqui acima desse valor, o que eu vejo é ele tá fazendo algo do tipo, né? E aí tem a questão do halving, que traz uma lateralidade para o BTC, tem a questão de estarmos em uma zona de topo, que, como vocês podem ver graficamente e historicamente, quando ele atinge aqui uma zona de topo, ele tende a dar uma lateralizada mesmo e é isso, consolidar aqui, né? Ele não volta depois que ele rompe o topo. Olha, aqui, deixa eu ver aqui, gráfico semanal, né, para ficar melhor. O topo, zona de topo, não desce. Desceu aqui, normal, né? Mas acho que foi algo mais bem parecido com aquela primeira agulhada, né? Então assim, ó, topo, rompeu, veio, testou 2 vezes o topo aqui, tranquilo. Aqui a gente já testou 2 vezes o topo. E eu acho que a gente está seguindo um padrão parecido com esse aqui, tá, gente? Então, e você vê que nem sempre que ele forma um fundo menor do que o outro, ele tende a cair. Então depende muito da interpretação gráfica aqui. Então aqui, por mais que ele tenha rompido só um pouquinho o fundo desse aqui, você viu que houve uma força compradora muito forte, né? E aí a gente junta a análise de linhas, a gente pode ver que, bom, bateu em um ponto muito forte de compra também, né? Então é isso, rapaziada. Eu continuo, eu comprei bastante, né, nessa queda aí, tipo bastante mesmo, porque eu acredito na minha análise, na questão da zona de topo. Então ele fechando aqui em cima fica bem interessante. Beleza? Esse vídeo aí ficou um pouquinho longo, mas é porque tem uma aulinha e uma análise aí de brinde. Falando sobre padrões de candle e linhas. Beleza, rapaziada? Bom, espero que tenham gostado. Dá o like, joinha. Yeah! E próximo vídeo aí de análise eu vou trazer uma novidade. Fechar uma parceria aí com uma corretora P2P aqui do Brasil, a maior do Brasil, né? A Forte Exchange. Então, próximo vídeo aí eu vou estar divulgando melhor eles aí. Na verdade eu já tinha fechado essa parceria, só que eu que estou esquecendo de mandar aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto e até mais.